vamos reiniciar os trabalhos e nesta segunda parte vamos começar com a apresentação de um conjunto de casos de uso, dos quais pretendemos exemplificar algumas das funcionalidades do EDOC-Link que têm vindo a ser desenvolvidas. Procuramos exemplos simples de tarefas que são executadas quase diariamente nas nossas organizações e aquilo que pretendemos aqui apresentar é como é que, de uma forma também simples, conseguimos otimizar essas tarefas, diminuir tempos, porque são tarefas, como referi, são simples, mas são executadas muitas vezes e por muitos interlocutores das organizações. Se nós conseguimos, efetivamente, agilizar, otimizar esses procedimentos, estamos a trazer um ganho de produtividade significativo para as organizações. E vamos começar com algo tão simples como um utilizador da nossa organização que quer iniciar um pedido. Tem um catálogo de serviços que estão disponíveis e, a partir daí, ele vai fazer um pedido, vai solicitar um serviço e vamos ver a forma como, a partir do pedido, faz explotar um workflow e entra dentro de um circuito de aprovação. Rita? O exemplo que nós preparamos aqui, no fim, é a sequência do exemplo que a Carolina nos esteve a apresentar. Por isso, na nossa organização, nós já usámos um Ready to Use para definir o nosso processo de requisição de viaturas e agora vamos ver, já o implementámos no EDOC-Link, como é que os utilizadores finais podem usar este novo serviço que nós disponibilizamos. E onde é que nós vamos disponibilizar isso? Uma das formas de disponibilizar é, por exemplo, configurar aqui o menu do topo do EDOC-Link com uma nova entrada e nós criamos aqui uma entrada para acesso aos diversos processos internos e tenho então aqui é este utilizador. Isto é como é configurada por utilizador. Este utilizador não pode pedir viaturas. É só a Rita, o Ricardo não pode. Então, o que é que eu vou ter aqui? Requisição de viatura. Neste momento estamos a ver uma nova funcionalidade do EDOC-Link, que é este gerador de formulários, e por isso nós conseguimos criar e até sem qualquer, digamos assim, programação, formulários para recolha de informação, que depois permite desplotar aquele processo que nós vimos há pouco. Este é um formulário muito simples. Nós poderíamos, por exemplo, também ter feito aqui assim campos obrigatórios, poderíamos pôr campos a depender de campos, podíamos pôr coisas do tipo de se preencher um campo, então é obrigatório preencher outro, mas neste caso nós fizemos aqui uma coisa um bocadinho mais simples. Vamos escolher aqui a data de partida da nossa deslocação e vamos pôr aqui a data de chegada. E neste caso poderíamos selecionar mais do que um condutor, vamos pôr aqui 2 condutores, a viagem vai ser longa e vamos agora submeter. E quando nós parametrizamos este formulário, este botão de submeter vai fazer várias coisas. E neste caso, o que é que nós parametrizamos para ele fazer? Ele vai, a partir destes dados, gerar um PDF com o formulário, vai registar no EDOC-Link, vai iniciar o workflow que nós definimos para a aprovação desta requisição de viatura e vai criar uma pasta que vai agregar toda a informação. Como é que, no fim, isto tudo é desenvolvido, estes formulários? Através do back-office. Nós podemos vir então aqui ao back-office. Este é um utilizador que também tem acesso ao back-office. Vimos aqui aos formulários. Tenho então aqui o pedido de viaturas, vamos editar, só para ver aqui assim, e vamos aceder à vertente de configuração do formulário. Por isso, o que eu estou a ver aqui é o formulário que nós desenvolvemos. Hão de reparar que há aqui um conjunto de componentes que eu posso usar para a definição do meu formulário, nomeadamente se eu, por exemplo, quisesse juntar aqui mais um campo do EDOC-Link, poderia juntar, vir aqui, pede-me para eu selecionar qual é que é o campo e facilmente consigo
selecionar e adicionar mais um campo aqui no meu formulário, por isso vão reparar como é fácil. E agora poderia fazer alguma formatação, se era obrigatório, se tinha um valor de por defeito, por aí fora. Vamos retirar este campo só para não estragar o formulário. Mas também podemos fazer coisas como, por exemplo, deixem-me ver se eu encontro aqui, que é um que eu gosto sempre de mostrar, porque acaba por ser muito fácil, que é, vamos imaginar que esta informação que nós aqui tínhamos, queríamos não ter nesta forma, mas, por exemplo, ter aqui este campo aqui e queríamos ter este outro campo aqui. E por isso tínhamos feito uma alteração visual, digamos, ao formulário. E se eu quiser ver já como é que iria ficar no final, para confirmar que ia ao encontro daquilo que eu pretendia, eu poderia logo ver como é que iria ficar. Outra parte que também é interessante, por exemplo, como eu há bocadinho referi, que é, eu aqui, neste botão, posso editar, posso definir quais ações que ele vai realizar. Por isso, ele vai criar um fluxo, submeter o fluxo, criar o registro, associar documentos ao registro. Por isso, eu vou dizer aqui a sequência dos comandos em que é tão simples como chegar aqui, escolher o que é que eu quero fazer e, entretanto, configurar. Por isso, esta criação de formulários é extremamente simples. Mesmo utilizadores sem conhecimentos de programação conseguem fazer novos formulários e disponibilizá-los. Vamos então retomar aqui, também daqui, vamos retomar então o tratamento deste pedido. E este pedido, quando eu submeti, iniciou um fluxo e foi encaminhado aqui para o meu colega, para o Ricardo Silva. Vamos atualizar aqui a sua lista de tarefas. E cá está, ele já está a ver o pedido que foi submetido e vamos consultar a informação. O que é que nós temos então aqui? A partir do formulário, se houver essa necessidade, nós podemos retirar campos e apresentá-los logo no fluxo, até para ser mais fácil e eu não ter que abrir o formulário propriamente dito e agilizar todo o processo de tratamento deste pedido. E, entretanto, este pedido foi encaminhado para o Ricardo, que deverá preencher aqui duas variáveis, dizer se este pedido está aprovado ou não, vamos dizer que sim, mas tínhamos aqui uma outra condição, que era dizer se isto é uma deslocação nacional ou internacional. E isto porquê? Porque se for uma deslocação internacional, há aqui um conjunto de aprovação adicional, ou seja, isto vai ter que ser decidido superiormente e já tenho aqui embebida a regra que vai fazer com que isto seja encaminhado de forma a ser tratada na próxima reunião de CA. Este foi o primeiro exemplo, portanto viram, só mais um clique, Rita. Portanto, submissão de um pedido simples, criou um fluxo no EDOC, foi tratado e neste momento aguarda aqui decisão. Pensem nas vezes que este tipo de pedidos, que este tipo de ações ocorre na vossa organização, os mails que normalmente gera, andarmos à procura dos e-mails face a um percurso que está aqui, que está mapeado de um fluxo que é rastreável em qualquer momento. Poderemos acompanhar, saber o seu estado, saber o que falta para a sua conclusão. Vamos seguir para um outro caso de uso, também igualmente simples e também comum a todas as organizações, e aqui vamos centrar-nos essencialmente em duas vertentes. A integração do Office com o EDOC-Link, como é que nós recebemos um mail e como é que o tratamos no EDOC, com uma funcionalidade adicional. Por acaso o que vem no mail é uma fatura, tem um QR Code, vamos ver como é que de uma forma automática eu pego nesse documento, extraio a informação que é relevante, inicio um fluxo de tratamento e depois vamos ver qual é que é a sua conclusão. Rita.
o que é que nós vamos então ter aqui? Neste caso, como vamos fazer tratamento de mails recebidos, vamos aceder aqui ao Outlook. E o que é que nós vamos usar aqui assim para tratar estes mails recebidos? Nós vamos usar algumas funcionalidades disponibilizadas pela própria Outlook, nomeadamente o facto de poder criar pastas e subpastas, e neste caso eu criei aqui assim uma pasta para faturas e poderia ter, por exemplo, outra para informações, para reclamações, sugestões, e depois usei uma funcionalidade que nós implementámos sobre o Outlook e que permite agilizar a integração com o EdoClink, como eu posso configurar esta pasta e dizer, quando eu tenho mails nestas pastas, eles deverão ser registados neste repositório com este tipo de documento e devem seguir este fluxo. E poderei fazer isto para cada uma das pastas. Ao receber os mails, o que é que eu faço? Se fosse, por exemplo, um pedido de informações, eu iria arrastar aqui para a pasta das informações. Neste caso, como tenho uma fatura, eu vou arrastar para a pasta das faturas. Neste caso em particular, na fatura, esta é uma fatura já com o QR Code e, por isso, há um conjunto de informação desta fatura que está embebida aqui assim no meu QR Code. E o que nós vamos ver é que vamos conseguir extrair de forma automática a informação que vem no QR Code e passar para campos adicionais do EdoClink. Vamos então pegar aqui então, na fatura, vamos colocar aqui na pasta, vamos dizer que queremos registar todos os mails da pasta e que ainda não se encontram registados. E com aqueles dados que eu configurei, ele vai então fazer o registro da fatura, extrair a informação que está no QR Code e iniciar o fluxo que eu defini para o tratamento de faturas. Vamos então aguardar que ele conclua o registro. Cá está, já temos. Há aqui uma coisa que eu também gosto sempre de referir e que é interessante, que é nós podemos passar a ter informação em que registro, ou se o mail já se encontra registado e com que dados é que foi registado, por isso eu consigo aqui perceber que todos estes mails já foram registados. E agora vamos então ver como é que eu posso fazer o tratamento dessa fatura que eu recebi. Vamos fechar aqui. Vamos fazer aqui um refresh para atualizar a minha lista de tarefas. E cá tenho então o envio da fatura. E que informação é que eu passo a ter aqui? Isto seguiu então para a contabilidade. Este utilizador pertence à contabilidade e por isso vai aceitar. E vamos ver que já tenho aqui um conjunto de informação. Atenção que no QR Code vem muito mais informação e eu terei que configurar qual é a informação que eu quero retirar. Nós, neste caso, retiramos o NIF do fornecedor, a data da fatura, o valor total, o valor do IVA. Portanto, foram estes campos que nós selecionamos. E, de forma automática, eu já tenho aqui toda a informação. Algumas particularidades deste fluxo que nós aqui temos. Por um lado, nós configuramos aqui a data de pagamento, que na realidade não vinha na fatura, mas eu já tenho no meu ERP a indicação de quais as condições que eu combinei com o meu fornecedor e por isso ele automaticamente vai-me calcular aqui a data de pagamento da fatura. E também tenho a possibilidade de disponibilizar logo aqui um botão para passar esta informação para o ERP e ficar no ERP a aguardar a indicação se a fatura foi validada e podemos avançar para o pagamento. Por outro lado, este workflow nós criamos dinamicamente e onde reparar que esta etapa seguinte não está atribuída a nenhum utilizador em particular. E porquê? Porque agora, quando nós selecionarmos aqui da lista dos departamentos da minha organização qual é que deve validar esta fatura, eu vou selecionar aqui os RH, ele vai atribuir esta etapa ao valor que eu coloquei aqui. Vou pôr aqui uma nota. E vamos, então, enviar.
Aqui só para, a nível de demonstração, para ser mais fácil, eu vou também fazer o papel dos RH, para não ter que andar a entrar e sair com vários utilizadores. Por isso, aqui eu iria aceitar esta tarefa. E, entretanto, tinha agora a possibilidade aqui de dizer se estava validado ou não. Eventualmente até poderia usar aqui um texto já pré-definido. E vamos enviar. E também aqui o que é que acontece? Nós também embebemos aqui uma regra que se o valor da fatura fosse superior a 5.000 euros, também requeria uma aprovação superior. E vamos então enviar. E onde reparar que ele automaticamente vai-me colocar aqui mais algumas etapas no meu fluxo e isto seguiu também para ser incluído na próxima reunião de CA. Portanto, este é outro exemplo simples. Basicamente, qual é que é o valor acrescentado que tem para as organizações? Primeiro, o facto de eu estar a extrair informação que já vem no documento não evita que haja erros de inserção de dados, que tipicamente provocam sempre problemas nas organizações, e o facto de ter também um conjunto de regras já pré-definidas, efetivamente, agiliza-me a circulação dos circuitos de aprovação dentro da minha organização e garante uma uniformização de tratamentos. Nós vamos mostrar um novo caso de uso e todos eles, se repararem, são ações que dão origem a fluxos. E agora vamos apresentar aqui um caso de uso 3, que vai de alguma forma mapear, ou pelo menos é um protótipo do mapeamento que estamos a preparar para a EDIA e vai servir já também de alguma forma de enquadramento da apresentação que vai ser feita a seguir, onde nós vamos a um portal web que é implementado sobre um outro produto também desenvolvido pelo Link, que é o Online Desk. Vamos ao portal de serviços, vamos submeter um pedido, vamos ver como é que esse pedido é registado na gestão documental, como é que desencadeia um fluxo e depois que tipo de interação é que pode haver entre quem submete o pedido e a organização que está a analisar. Rita? Bom, o que é que nós então temos aqui? A partir do site, nós poderíamos aceder ao portal de serviços. Então, aguardar o lançamento do portal de serviços e neste portal de serviços eu já me encontro registada e por isso, entretanto, vamos entrar com o meu login e a password, se bem que poderíamos ter outros tipos de acesso e de autenticação. Como até agora tinha corrido tudo bem, aqui assim, já tenho então. O que é que eu posso então fazer aqui? Colocar o meu login e password. E vamos então aceder. Este é o novo, digamos, a nova versão do portal de serviços. O que nós vamos ter aqui é a possibilidade de ter aqui um gestor de conteúdos e por disponibilizar alguns conteúdos informativos a quem acede ao portal de serviços. Tenho também aqui o acesso, digamos assim, à marcação ao agendamento de compromissos. Eu poderei ter que submeter um pedido, mas depois quero agendar uma reunião para esclarecimento de algumas dúvidas relativamente ao pedido que eu vou efetuar e por isso poderia fazer aqui o agendamento. Há também, aqui não tenho configurado, a possibilidade de disponibilizar um bot
para haver logo o esclarecimento de dúvidas e muitas vezes até nem se haver essa necessidade de fazer esses agendamentos. E tem aqui uma zona para a disponibilização dos serviços e muitas vezes o que acontece é que nós temos um leque alargado de serviços que nós disponibilizamos e para ser mais fácil ao utente, digamos assim, que está a submeter, encontrar exatamente o formulário que pretende, nós podemos agregá-los em vários serviços. Nós vamos usar aqui o apoio ao agricultor. Dentro do apoio ao agricultor, nós temos aqui um pedido de informações e também a submissão de um pedido para captação de água. Vamos selecionar então aqui este. E o que é que eu consigo ver? Quem é que está a submeter o pedido? Há aqui um conjunto de instruções associadas a este pedido e, para além do preenchimento do formulário do pedido propriamente dito, há um conjunto de documentos a entregar, alguns que poderão ser obrigatórios e sem que haja a sua submissão nós não conseguimos concluir o pedido, mas há também aqui um conjunto de formulários e documentos opcionais. Vemos então que este anexo é obrigatório. Este anexo tem uma particularidade, é que este anexo ele próprio também é um formulário e por isso nós configurámo-lo de forma a que há informação que eu já tenho sobre o requerente e por isso, porque ele está autenticado aqui no balcão, há campos que eu consigo preencher logo com base na informação do requerente que eu tenho. E os outros terão que ser preenchidos na altura. Isso o que é que eu vou fazer? Vou preencher todo este formulário, guardá-lo, para depois submeter, digamos assim, com a cópia, digamos assim, a capa do meu pedido. Vamos então aqui preencher o pedido. Aqui também é o caso em que já sei quem é o requerente e por isso há alguma informação que já vem preenchida. E, entretanto, poderei ter aqui alguns campos que terão que ser preenchidos na altura. Vamos então aqui submeter e vamos juntar o anexo. E vamos ver aqui várias formas de juntar anexos e documentos ao meu pedido. E este que vamos ver agora é a possibilidade de eu, por exemplo, já tinha preenchido aquele anexo que é obrigatório e agora pego e vou arrastar. E por isso, neste momento, eu já fiz aqui. Aqui é interessante também que a própria aplicação vai fazer uma validação sobre os documentos que nós estamos a anexar e, neste caso, como é um documento obrigatório, ele vai validar o nome do documento e o próprio conteúdo para não acontecer que eu esteja, por exemplo, a juntar um anexo, mas era de outro pedido que não tinha a ver com este e por isso aqui já estou a fazer algumas validações que auxiliam na submissão dos pedidos e agora vamos gravar e concluir. Este pedido em particular não tem um custo associado, mas há casos em que há custos associados, há taxas que têm que ser pagas. Nesse caso, o que iria acontecer é que ele iria-me apresentar o valor a pagar, ia-me perguntar se eu queria realmente avançar com a submissão e o pagamento e iria estar ligado a um gateway de pagamentos que iria gerar as referências multibanco para eu proceder ao pagamento. Todos os pedidos que eu efetuo ficam guardados aqui na lista dos pedidos efetuados e por isso eu neste momento já tenho aqui o meu pedido que se encontra num estado pendente e poderia, se quisesse, também consultar pedidos efetuados anteriormente e ver em que estado é que se encontra. Se nós quisermos dar só uma pequena vista de olhos, e por isso até aqui teríamos a fazer o papel do utente, não é? Mas se quiséssemos só ver um bocadinho como é que tudo isto se parametriza, este utilizador também tem acesso e por isso conseguimos ver aqui. Também aqui nós queremos que os utilizadores finais, ou seja, a equipa do cliente fique autónoma e por isso parametrizar este portal de serviços é muito simples. Eu posso, por exemplo, este formulário que nós estamos aqui a usar, este do pedido da licença, em que eu tenho aqui toda a configuração e por isso isto é tudo por menus. Entretanto, aqui relativamente a este formulário, eu vou dizer
vai estar interligado com o quê? Porque, na realidade, ao submeter aquele pedido, ele vai fazer um registro no EDOC-Link, iniciar o fluxo associado ao tratamento e também aqui criar a pasta de processo. E vou dizer, relativamente ao EDOC-Link, onde é que ele vai registar, o que é que deverá fazer, e possa ter, como vimos há pouco, definir que alguns campos vão aparecer preenchidos logo à partida. Neste caso, o que eu estou até a dizer é que o campo, por exemplo, da morada deve passar para um campo de morada do processo que vai ser aberto e, por isso, fazer logo a passagem de informação do formulário para o EDOC-Link, e toda esta configuração é feita através de menus, o que torna muito simples, quer parametrizar de base ou fazer depois pequenas alterações que se queiram sobre a configuração que foi feita inicialmente. Agora vamos ver então, do lado do EDOC-Link, o que é que foi acontecer. Vamos então aqui a este utilizador, que vai receber este pedido de emissão de licença, e cá tenho, e vamos consultar a informação que me foi remetida. Estamos então a ver aqui que já tenho aqui o anexo e o pedido da licença propriamente dita, mas uma das coisas que eu também fiz foi, a partir destes documentos, eu fui retirar informação relativamente ao requerente e também ao pedido propriamente dito, porque esta informação depois vai ser importante quando eu quiser fazer a emissão da licença final. Nós estamos então aqui numa fase de análise documental e poderíamos começar a analisar este pedido, e neste caso em particular nós sentimos a necessidade de ter uma planta e podemos pedir esse dado ao requerente. Como é que nós podemos fazer? Eu posso pôr aqui e, entretanto, a partir desta opção pedir elementos, eu enviar o pedido para a plataforma a solicitar a submissão da planta. Vamos aqui enviar. E vamos ver depois aqui do lado do requerente como é que vai receber essa informação. Se vier aos pedidos efetuados, vai ter aqui uma mensagem em que tem aqui indicação submeter planta. Por isso, nós recebemos esta informação e o que é que eu vou fazer? Venho ao meu pedido, vou dizer que quero adicionar documentos. Vamos ver aqui uma outra forma de adicionar documentos. Há bocadinho arrastamos. Aqui vamos procurar nas nossas diretorias. Tenho então aqui a minha planta. Vou submeter, gravar e concluir. E este documento vai ser inserido no workflow que nós estamos a acompanhar. E por isso, já tive então aqui a planta e o workflow já seguiu para a etapa seguinte de análise técnica. Vamos então aqui aceitar, vamos fazer a análise técnica deste pedido com toda a informação que foi remetida. É só que nós aqui abreviamos um conjunto alargado de passos, isto tem muito mais passos, quando é lá na IDEA, aqui resumimos muito, mas para não ser muito moroso. Vamos usar até aqui um texto já pré-definido, porque é uma coisa que eu acho que muitas vezes não está a ser utilizada e é muito útil no dia-a-dia usarmos estes textos pré-definidos. Isso eu posso ter já um texto e depois complementá-lo com informação adicional. E depois de ter isto, vamos então enviar para a etapa seguinte, que será uma apreciação deste pedido, mas uma apreciação superior, que pode também aqui decidir que isto terá de ser analisado em reunião de CA. E vamos então enviar. Vou usar também aqui um texto que eu já defini. E enviar.
Bom, e se repararam, nós iniciámos 3 pedidos, eles circularam no workflow e pararam todos na mesma etapa. Pararam numa fase onde é preciso tomar a decisão. Quando estamos a falar com um organismo onde o processo de decisão é corporativo, tipicamente que tem uma administração, um conselho de administração, estes pedidos têm que ir a conselho de administração para decidir. E aquilo que constatámos ao longo dos projetos que fomos implementando é que muitas vezes o processo estava todo desmaterializado e quando chegava à altura das reuniões estancava porque depois não havia nenhuma ferramenta, no fundo, que desse o suporte eficiente ao seu tratamento. Portanto, aquilo que desenvolvemos foi um módulo de gestão de reuniões, que denominámos de meetings, que permite pegar nestes pedidos que foram iniciados, que estão à espera de decisão, e tratá-los. E tratá-los permitindo que, em termos de procedimento, se siga exatamente os mesmos procedimentos que são feitos atualmente para as reuniões. E a Rita vai exemplificar desde a produção das agendas, a divulgação das agendas e depois a gestão da própria reunião, até às deliberações e à forma como são comunicadas as deliberações. Rita? Nós agora vamos então ver como é que, tendo recebido todos estes pontos para incluir na próxima reunião, como é que podemos então acompanhar todas as fases associadas à realização da reunião. E normalmente a primeira fase é exatamente a fase em que eu vou preparar a reunião, ou seja, de todos os pontos que me foram encaminhados, decidir quais aqueles que nós vamos incluir na próxima reunião. Eu já tenho aqui uma reunião em preparação. Vamos ver aqui assim. Neste caso, estamos a ver uma reunião que vai ser no dia 28. Já tenho aqui a dia, a hora, indicação da sala. Para esta tipologia de reunião, tenho predefinido quem são as pessoas que normalmente estão nesta reunião. Já vejo aqui quais os pontos que vão ser analisados e já geramos uma agenda. Esta agenda é feita com base num template em que indicamos o dia, a hora, o local e os pontos que vão ser analisados e, entretanto, já divulgamos esta reunião através de um workflow que envia a agenda para os diversos elementos que vão estar presentes. E por isso, esta é a primeira fase que nós estamos a preparar, é aqui de referir que, caso haja essa necessidade, nós podemos sempre reabrir uma reunião, juntar mais pontos, eventualmente retirar alguns para não ter uma agenda muito cheia, podemos sempre fazer isso até que chegue ao dia da reunião. E o que é que nós vamos fazer? No dia da reunião, vamos fazer o gerir da reunião. E vamos aqui assim, então, gerir a reunião. E uma das coisas que muitas vezes nós temos interesse, ainda antes da reunião, é conseguir ver todos os documentos de suporte à reunião. E por isso eu poderia chegar aqui e dizer assim, eu quero ver aqui o documento de suporte ao tratamento das faturas e poderia aqui analisar a fatura, mas também aqui poderia consultar os documentos que têm a ver aqui com agora toquei no, não era este. Poderei aqui ver os documentos e ir folheando todos os documentos para suporte ao tratamento deste ponto da reunião. O que é que nós então vamos ter ao nível da realização da reunião propriamente dita? Eu vou ter aqui assim a possibilidade de definir quem é que está realmente presente, porque pode acontecer que algum destes elementos não possa estar presente e aí poderia retirá-lo, mas também poderia sempre juntar novos elementos, porque pode não vir um, mas vir outro elemento em substituição. E tenho então aqui os dois pontos que vão ser tratados na reunião, que estão agregados aos temas. Aqui este da fatura vai ser analisado quando forem os documentos financeiros e este outro nos administrativos. Vamos então iniciar a nossa reunião. Ao iniciar, ele vai-me atualizar
o dia e a hora, por isso aqui já tenho atualizado o dia e a hora da reunião, e posso começar a fazer o tratamento dos pontos da reunião. Há aqui uma coisa que pode ser interessante, é que muitas vezes, quando nós começamos uma reunião, há um ponto que é muito importante tratar e que queremos deliberar logo. Então, o que é que eu posso fazer? Posso fazer uma coisa que é chegar aqui, dizer que quero fazer a deliberação deste ponto, posso ter até já alguns textos pré-definidos para me auxiliar na elaboração da deliberação. E a própria deliberação nós podemos colocá-la e gerá-la de duas formas diferentes. Ou podemos querer pôr a deliberação nos próprios documentos que foram à reunião e, neste caso, pôr a deliberação na própria fatura que deu entrada. E então posso chegar aqui e dizer que quero assinar o documento. E, neste caso, vou até assinar com a chave móvel digital. E vão reparar que eu tenho aqui estas caixinhas em que a caixa de cima vai ter a deliberação e a de baixo a assinatura. Vamos então aqui confirmar. Vou colocar o meu PIN e vou aguardar que me seja devolvido a contrassenha. Tenho aqui então... Confirmar. E por isso, neste momento, já tenho relativamente à fatura, já tenho a minha fatura com a deliberação e poderia logo divulgar esta deliberação, porque era uma coisa que era urgente, queríamos avançar com este pagamento e por isso podemos vir aqui assim, já tenho então indicação e avançar com o envio da deliberação. Mas temos outra hipótese. No caso de não queremos fazer assim, podemos mesmo gerar um documento com a deliberação. E nesse caso, vamos ver aqui, eu poderia o que é que eu posso fazer neste caso? O que eu poderia fazer aqui era escrever a minha deliberação e, entretanto, vamos por aqui só a data de fim, terminar a minha reunião, gerar a deliberação e gerar a deliberação com base num template que eu pré-defini, gerar mesmo um documento que vai ser registado no livro e, entretanto, fazer aqui a sua divulgação. Como é que nós iríamos receber, digamos assim, o resultado deste ponto que nós levamos à reunião? Se nós, entretanto, aqui atualizar. Vamos reparar que aqui o Ricardo já tinha recebido a deliberação relativamente ao pagamento da fatura e já estava aqui, já tinha o secretariado enviado e estava aqui o documento e no caso do pedido da emissão da licença, também aqui, eu já tenho aqui o texto da deliberação, mas como eu referi, ele também fez um documento adicional com a deliberação e agora, com este resultado, o que é que eu posso fazer? Retomar aqui o meu fluxo de emissão da fatura
e nesta etapa, e como foi deliberado avançarmos com a emissão, eu já tenho aqui um template preparado para a emissão da licença e como eu já tenho todos os dados para a emissão da licença, eu não preciso de intervir na elaboração da mesma e toda a elaboração é feita em back-office e vai fazer o registro e vai colocar uma cópia da licença aqui na minha etapa e agora eu poderia remeter, e neste caso até vamos fazer aqui uma coisa que é, há bocadinho eu enviei apenas ao nível do portal, mas agora vamos também enviar um mail, vou pôr aqui e vamos selecionar deste fluxo qual é o documento que eu quero enviar, neste caso é aqui a licença, vamos enviar, vamos voltar, do meu lado o processo está terminado e agora vamos só colocar-nos aqui no papel de quem requereu este pedido para ver como é que vê e por isso vai ver aqui assim, consultando, vai conseguir ver não era este o pedido, este é o pedido. É o pedido que eu tenho aqui. Ah, não é este. É este que já está terminado, que ainda não estava aqui atualizado e por isso é que eu não estava a ver o documento. E eu como tenho aqui vários pedidos em aberto, não devo estar a ver o correto, mas iria receber aqui o documento, entretanto, com a resposta. Pronto. Eu tive que fazer aqui vários e, entretanto, ele não... Todos aqueles pedidos que foram iniciados, todos eles tinham alguém que era serem tratados para serem seguidos para o processo de administração, e depois, de forma pouco, podia fazer a gestão da reunião e depois podia ter o entendimento do. Eu passava agora tudo aquilo que vimos até agora, faz parte, ou já está em produção, ou faz parte do processo que está a ser previsto para a EDIR, e eu passava palavras ao Luís Esteves, que recentemente fez a deslocação de 10 até aqui.